Hoje nós iniciamos o mês da Bíblia, né? Na verdade, todos os meses a gente pode falar, né, que estão dedicados à palavra de Deus, mas no mês de setembro a igreja nos pede para que a gente tenha uma atenção especial. Eu queria fazer um recorte aqui a partir de 3 coisas assim para a gente levar para a nossa semana e para a nossa oração, né? Lembrando que o texto é bem mais amplo, mas eu vou destacar aqui 3 elementos, não para o nosso estudo, porque a gente não está numa aula de teologia, mas para a nossa oração, ainda que seja, né, que tenha a intenção, a homilia de elucidar algumas coisas, mas é para a nossa oração. Primeira coisa, na verdade, é uma provocação que eu quero fazer para vocês, né? Não sei se vocês ficaram atentos à leitura que nós escutamos hoje, ou às leituras que nós escutamos hoje, mas nós temos um problemão para resolver nessas leituras de hoje. Problema grande, não é um problema pequeno, não. Por quê? Porque na primeira leitura, se vocês escutaram, nós temos lá uma espécie de anúncio sobre o decálogo, né? Deus que entrega para Moisés o decálogo e diz assim: cumpra isso aqui e não mude nada. Ouviram isso? E no Evangelho, Jesus é acusado justamente de mudar as tradições. Como que a gente resolve este problema, né? De uma primeira leitura que fala não mude nada e de um Evangelho que coloca aquele que é o Filho de Deus, a nossa fé, como aquele que muda coisas da tradição, né? E Jesus realmente muda coisas da tradição. É por isso que ele não morreu de câncer. Ele morreu assassinado porque ele mudou coisas da tradição. A gente pega lá, por exemplo, Levíticos, tem aquele montão de leis rituais. Jesus quebrou todas elas. Não toque em leproso, ele ia lá e tocava. Não entre na casa de pecadores, não somente entrava, como fazia refeição com eles. Como é que a gente encara, né? Essas duas leituras parecem que opostas. Uma que diz não mude, e o Evangelho que apresenta para nós um Cristo que muda. E que é condenado e morre por causa disso. Como que a gente resolve este problema? Aí a gente tem que olhar para a carta de Tiago, né? A igreja coloca o problema, mas depois dá, entre aspas, o caminho de reflexão. Olhem para a carta de Tiago, porque na carta de Tiago, ele vai dizer o que não poderia ser mudado nessa religião. E ele vai falar isso lá no finalzinho, quando ele diz assim: tudo o que foi dado, né, para cumprir essa verdadeira religião, essa verdadeira fé, ou melhor, o que expressa a verdadeira fé e a verdadeira religião, a verdadeira religião sem mancha e pura, ela consiste em 2 pontos: assistir os órfãos e as viúvas e fugir da contaminação do mundo, resolver o problema. Por que eu falo que resolveu o problema? Que quando a gente pega as escrituras e tudo aquilo que nós recebemos da tradição de Israel, a gente se perde nos detalhes. Não tem coisa mais perigosa do que uma pessoa que pega a Bíblia e fala assim: tá na Bíblia. Tem muita coisa na Bíblia. Inclusive tem passagens na Bíblia que falam que a gente deve bater a cabecinha das crianças dos inimigos na muralha de Jerusalém. Tem incesto na Bíblia. Tem muita coisa na Bíblia. Primeiro assassinato também está na Bíblia, né? Um irmão que mata. Tem muita coisa na Bíblia. Tem erros. Por que tem erros? Porque não foi, né, um anjo que escreveu a Bíblia. Quem escreveu a Bíblia? Ser humano. Ser humano. Inspirado, mas ser humano. Então, justamente no início do mês da Bíblia, a igreja coloca pra gente 2 textos pra gente pensar. Cuidado, né, com o que nós falamos e fazemos a respeito da palavra de Deus, né? Quase todos os problemas que nós temos nas religiões têm a ver com o fechamento de interpretação sobre um texto que nós chamamos de literalismo bíblico. Quase todos. Nascem daí os preconceitos e os fundamentalismos. Todos eles nascem daí, desse fechamento. É por isso que esses 2 textos são interessantes. Um que fala não muda nada e o outro que fala, você mudou tudo. E Jesus é condenado por causa disso. E aí Jesus no Evangelho retoma e dizendo: vocês são hipócritas, hein? Este povo
está longe de mim. Porque me louvam com os lábios, mas o coração está vazio. Eles estão mais preocupados em lavar as mãos, às vezes literalmente, do que em atender o órfão e a viúva. Graças a Deus, em Valadares não acontece isso não, mas em outras cidades existe. Existem pessoas que enchem a igreja, estão mais preocupadas com a vida alheia, com a sexualidade alheia, com não sei o que, do que em assistir os órfãos e as viúvas. Acreditam nisso? E existe algo muito sério. Como pode a igreja católica estar cheia, as igrejas evangélicas estarem cheias e o mundo está cheio também de pilantra? Como é que pode uma igreja cheia com um mundo cheio de pilantras? Como pode acontecer esse descompasso? Tem alguma coisa errada. Tem alguém falando demais o nome de Deus e praticando de menos, aquilo que seriam os mandamentos. É um descompasso claro, gente. Como é que pode as pessoas encherem a boca e falar que o Brasil é cristão e a gente está neste pandemônio? Pandemônio em todos os sentidos. Brigas ideológicas, que matam, que destroem famílias. Como é que pode? Tem alguma coisa errada, não pode estar certo isso aí. Então é realmente uma leitura que provoca. E aí Jesus vai dizer, cuidado, porque o que torna o homem puro não é aquilo que entra, não é comer os alimentos com as mãos sujas. O que torna vocês impuros, Jesus diria, é aquilo que sai. E a gente tem que perguntar, o que tem saído da nossa vida, da nossa boca e do nosso coração? Hoje a Paulinha recordava com as crianças, A boca fala daquilo que o coração está cheio. É uma responsabilidade muito grande para a gente retomar a verdadeira religião. E hoje de manhã eu fiz uma reflexão. E aí, João, você que está aqui me escutando, nós batemos um papo, Eu quero que você pense muito nisso, porque isso foi um dos temas da nossa conversa ali fora. A gente conversou um pouquinho sobre isso, Fiz uma reflexão com muita tranquilidade, mas também com muita humildade, eu coloco para vocês, Retomando aquilo que é a minha raiz escolápia. Uma das coisas que eu recebi como missão na minha vida é articular fé e ciência. Por onde eu passo. Não importa o nome, não importa o que eu estou fazendo, mas eu estou lá num processo, numa universidade pública, fazendo um mestrado lá. Não importa. Estou mesmo lá, tá. E essa semana nós tivemos uma discussão. Lá ninguém sabe que eu sou padre, não faço questão, não tenho nome padre, Ainda mais se descobrirem, podem me expulsar do programa, então eu tô lá. Beleza. Brincadeiras à parte, mas pode acontecer. E aí tem uma discussão sobre religião. Claro, ninguém sabe que eu sou padre. Entrei no processo seletivo normal, tô fazendo lá o que eu tenho que fazer. Tem uma discussão sobre religião. E eu fico impressionado, e aqui nós temos professores e professoras universitárias da rede pública e privada, que eu sei e que dialogam comigo, que estão aqui, e eles sabem disso. Qual que é a visão, que as pessoas possuem dos cristãos hoje, evangélicos ou católicos, neste ambiente específico? Uma visão muito ruim, não é uma visão boa. Eu tenho que estar muito preparado para estar lá e para entrar na onda e para fazer a minha pesquisa, com seriedade, sem viés religioso. E eu estou lá e graças a Deus alguém me treinou para estar lá e eu estou, beleza. Mas é dificílimo. E aí, qual que é a nossa tentação? É um bando de perdido, deixa para lá. Será que é um bando de perdido, deixa para lá? Ou será que isso que eles pensam de nós foi fomentado por nós mesmos? Porque para eles nós somos os fariseus. Um povo que fala demais do nome de Deus, mas que faz de menos. Será mesmo que nós somos os certos? Será que a gente não deveria fazer uma autocrítica? Obviamente que tem enviesamento, obviamente que nós sabemos que tem ideologia, obviamente nós sabemos que existe um projeto de desconstrução que é antigo, que vai também, daquilo que é raiz positivista da ciência. Não vou entrar aqui em detalhe, mas existe este projeto de um ateísmo ingênuo, que se fosse o ateísmo científico ou filosófico,
não tenho problema com este. Mas o ateísmo ingênuo é um problema pra gente, né? Se vocês, de repente, ficaram perdidos nisso, depois a gente pode retomar o diálogo. Tudo bem, mas não vem ao caso. A questão é, será que essa imagem que eles têm, os cristãos hoje, como fariseus, será que não diz nada pra gente? Será que é só falar, não, são um bando de perdidos, esse pessoal aí é ideológico, não sei o quê. Será que a gente não faz nada por merecer este nome de fariseu? Olha, humildemente, como eu tô nos dois âmbitos, eu digo pra vocês, fazemos coisas por merecer este nome. Fazemos coisas por merecer este nome. Porque a maneira dos fariseus, nós às vezes falamos demais o nome de Deus. Até papagaio você pode ensinar o Pai Nosso, que ele aprende. E cuidado, papagaio que muito fala é o primeiro a ser vendido. Uma papagaiada. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará. É papagaiada. O cristianismo se tornou uma verborreia. Tá na Bíblia. Como discernir, né, entre aquilo que está na Bíblia, aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que serve para a nossa vida, e aquilo que são construções humanas que não servem para muita coisa? É um desafio muito grande. Como discernir o que é de Deus e o que é do homem? Termino, né? Eu celebrei nos 13 anos de padre mais de 1.200 missas em 13 anos de padre. Estava fazendo as contas hoje, mais ou menos isso. 1.200 missas celebradas em 13 anos de padre. Missa o tempo todo. Teve um tempo que tinha que celebrar 2 missas, 1 missa, então é bastante missas. Em mais de 1.200 missas, eu nunca proclamei o evangelho sem fazer uma coisa que o rito me impede, que é caminhar da cadeira da presidência até o altar, colocar as mãos e fazer uma oração. Sabe o que a gente reza naquela oração? É secreta, por isso eu não vou falar a oração toda, né? Mas o teor da oração é que eu diga as tuas palavras e não as minhas. Que eu diga as tuas palavras e não as minhas. Isso é muito importante pra gente, né? Então tomem cuidado, façam a revisão da vida de vocês, né? A que Deus vocês servem? Tá na Bíblia, tem um monte de coisa na Bíblia. Tem um monte de coisa na Bíblia, né? Como que nós usamos a Bíblia para justificar as nossas posições de A ou B? É uma coisa muito séria, né? Então, honrar a palavra de Deus e pedir a Ele que te faça sempre o discernimento, né? Que te dê sempre o discernimento entre aquilo que é dele e aquilo que é dos homens, né? Jesus fala, vocês abandonam as leis de Deus para cumprir as tradições humanas. Gente mais preocupado com a vida alheia do que com aquilo que é o centro do Evangelho, né? E o centro do Evangelho é a prática da caridade, é a prática do amor. Tire isso das Sagradas Escrituras e não sobra coisa alguma. E nós estamos tirando isso. Inclusive gente querendo controlar a caridade. A quem nós devemos dar ou não. Nefasto, diabólico. Tomem cuidado com isso, tá bom?